Olá, meus amigos, passando aí hoje para fazermos aí esse vídeo todo especial sobre os sofistas e Sócrates, né? Então, nesse determinado tempo da Grécia Antiga, né, lá por volta do século V, então nós tínhamos os sofistas. Os sofistas que, né, sofista significa profissional da astúcia, né? É o profissionalismo deles que distingue tais pensadores como um grupo. A história então conservou os nomes de Protágoras, Górgias, Hípias, Pródigo, Antífon, entre outros, né, sofistas famosos e especialistas, né, então na arte aí, né, da astúcia. Eles não estavam tão preocupados em buscar a verdade, o certo ou errado, mas em vencer, né, aquele debate. A preocupação deles era vencer o debate. Então, essa refutação questionável dos sofistas, né, vamos dizer assim, é a coroa da moeda cuja cara é a reputação, né, de Platão, o seu retrato, com o seu retrato de Sócrates nas discussões, nos diálogos, né, com alguns sofistas. Então, lá por volta do século IV a.C., né, quando os grandes sofistas estavam quase todos mortos, né, Platão escreveu mais de 20 diálogos, né, em muitos dos quais ele cria, né, então ali toda aquela trama, aquela narrativa na onde descreve Sócrates, né, dialogando então com os sofistas, né. Então Platão traz, né, nesses diálogos, nessas conversas, diversas preocupações legítimas quanto às repercussões políticas e éticas, né, das atividades associadas aos sofistas. E diz e coloca, né, que estão mais preocupados em vencer, né, aquele diálogo, aquele debate, né, do que procurar achar a verdade. Estão preocupados mais em vencer o discurso, o diálogo, do que então chegar na verdade. Então, uma preocupação recorrente expressa por Sócrates, né, era então a ideia de que quando se ensina por dinheiro, é necessário adaptar os ensinamentos aos gostos de quem paga. E Sócrates, ao contrário dos sofistas, não cobrava nada. Então, ao contrário então dos sofistas, estava sempre pronto a dizer o que sabia, né? Se soubesse alguma coisa. Se não soubesse, não diria nada. Então não se importava com o que pensava dele, né, que com todos pensavam dele, e preferia antes morrer a conformar-se às expectativas das massas. Ou seja, Sócrates está preocupado então com essa verdade teorética, essa verdade moral, né, profunda, enquanto que os sofistas estavam ensinando a pagar dinheiro e ensinando os novos políticos dentro então da democracia grega até de então. Então, a preocupação do sofista era apenas com o discurso, enquanto que Sócrates com o conteúdo desse discurso e com a sua forma enquanto verdade buscada. Então, além da questão da liberdade, da integridade intelectual, então, né, essas liberdades intelectuais, então Platão mostra a Sócrates investigando questões sobre o conhecimento. Será a opinião tudo o que importa? Enquanto que os sofistas estão preocupados com a doxa, então está lá Sócrates preocupado então com a episteme, com o conhecimento, algo que é mais sério. E a ética? Será que o discernimento de uma pessoa qualquer não é melhor nem pior do que o de qualquer outra? Ou é apenas um ângulo, ou é tudo relativo? Se é relativo, então o que eu estou dizendo também é relativo. Então Platão usou, né, desses diálogos entre Sócrates e os grandes sofistas como um cenário no qual poderia dramatizá-lo, debatendo essas questões fundamentais com inteligência, com profundidade, não é verdade? Então as discussões que Platão foi de fato criando, né, ressaltam então a superficialidade e as deficiências das opiniões normalmente então associadas aos sofistas. Por exemplo, de que tudo é só questão de opinião, seja doxa, né? Ou de que todos têm direito à própria opinião,
e que o erro não existe, né? Vai afirmar os sofistas. Então, contudo, os diálogos platônicos, então, raramente apresentam esses assuntos como casos assim definidos, bem definidos, preto no branco. Não, é colocado de uma forma romanceada, sabemos disso. Mas as discussões são profundas e muitas vezes, né, e geralmente são atuais. Então, o que nós temos é o seguinte: por um lado, tem aquelas pessoas que odeiam Platão, então vai se agarrar aos sofistas, defenderá os sofistas, chamando de heróis da democracia. E quem gosta de Platão, não é verdade? Ou das objeções, né, que ele imputa a Sócrates, verá os sofistas como ameaça à ordem racional. De fato, Sócrates, Platão é mais profundo, e com relação então à democracia, realmente tem uma crítica muito bem fundada, né? A democracia, então as pessoas precisam então sentir-se livres, por assim dizer, né, para expressar suas opiniões, a sua doxa, sem sofrer a coerção, a manipulação. E que suas opiniões são de fato ouvidas e fazem diferença. A retórica pode ajudá-las a ser ouvidas ou pode ajudar os seus opressores a vendar seus olhos com narrativas. E não é exatamente isso que nós vemos hoje na nossa realidade? Um monte de narrativa corrente, muita doxa, muita opinião, mas muito pouca verdade. Na verdade, hoje se fala muito em fake news, inclusive. Então, os tribunais atenienses, né, como o que condenou Sócrates à morte, funcionavam dentro do espírito democrático, né, onde a doxa, onde a sofística, na verdade, era muito utilizada. Então, um júri de 300 cidadãos comuns decidia se o réu era culpado por voto majoritário. Então, é pela quantidade de voto e não pela verdade. Então, não havia um juiz especializado, tampouco advogados profissionais. Para vencer, então, era necessário usar um tipo de retórica que falasse, então, a emoção aos corações das pessoas simples que facilmente se deixavam levar por preconceitos. Então, os professores de retórica, os sofistas, se aproveitavam dessa necessidade. Então, deveria Sócrates ter usado técnicas sofísticas para escapar à pena de morte? Essa é uma pergunta que fazemos. Ou ele, agarrado à verdade teorética, tal como Cristo, agarrado à verdade existencial, então, ambos foram mortos, não é verdade? Então, tá aí. É melhor agarrarmos a verdade e morrermos com ela do que vivermos uma vida hipócrita e mentirosa. Então, nesse embate entre os sofistas, há realmente algo de muito profundo para analisarmos. Será que nós buscamos a verdade ou agarramos as narrativas só para esconder uma mentira que tenho dentro de mim? Um grande abraço a todos, bons estudos, muito obrigado, curta e compartilha.